Olá pessoal, aqui do canal Arqueologia Bíblica, eu sou Erinaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Então, desde já peço a você que não é inscrito no canal ainda, que você se inscreva, dê o seu like, aquele joinha, como diz aí o pessoal, e ative as notificações para que você possa estar assim recebendo assuntos em primeira mão. E o assunto que nós traz aqui no canal Arqueologia Bíblica é assunto acerca da arqueologia bíblica que comprova realmente a veracidade das escrituras, ou melhor dizendo, da Bíblia. E também a você que é inscrito, eu já agradeço a você, que Deus possa te abençoar. E também ative aí também os comentários também, comente embaixo aí do vídeo. E outra coisa, se o vídeo aqui vocês tiver tipo alguma opinião a respeito das gravações dos vídeos, você pode comentar embaixo também que eu vou estar respondendo o seu comentário e também está melhorando mais o sinal, até mesmo o vídeo que é aqui publicado no canal. Então, fica comigo até o final e vamos nesse momento mais para um fato aqui bíblico e arqueológico que comprova a veracidade da Bíblia. Hoje eu quero trazer um assunto que até mesmo muitos aí não sabem e até mesmo pergunta, ou até mesmo na igreja, já ouvi na igreja, né? O termo publicano. E nesse momento aqui, no vídeo, já iniciando, fazer uma pergunta: o que é publicano? Ou qual era a sua função? Então, vem comigo para esse vídeo que nós iremos aprender. Veja só, publicano, quem foi e a sua função no Império Romano. Publicano, quem foi, ou melhor dizendo, qual era a sua função no Império Romano. Então vamos que vamos. Veja só. Publicano era o nome dado aos cobradores de impostos da época de Jesus, ou cobradores de tributos. Veja só, como o governo estava, o domínio, né? Império Romano estava dominando ali toda a região da Judéia, Jerusalém e até mesmo outras regiões que não pertenciam à região ali de Jerusalém. O Império Romano ele governou extremamente uma boa parte da Europa e da Ásia Menor. Observe que o Império Romano ele tinha sobre o seu domínio alguns povos, e entre esses povos estava os judeus. Mas de fato, quem eram os romanos? Veja só, os romanos, através do Império Grego, quando Alexandre o Grande ele havia morrido ou morreu, os seus quatro generais ele deram início ali, tipo como se fosse uma revolta. E houve uma divisão nesse momento, onde é chamado os Ptolomeus e os Seleucidas. Através disso, se difundiu ali o Império Romano. O primeiro governador, o primeiro imperador romano foi Herodes o Grande, a qual você também já ouviu falar. Então Herodes, como sendo já o governante ou o principal ali do governo romano, que aconteceu? Eles simplesmente fizeram com que a população ali, os povos, que eram realmente os judeus,
e outros povos ali, ficou sob o domínio desse império. E Herodes denominou como os romanos. Tem até a sigla, né, deles no escudo, que era uma águia. E ali você observa que através daquilo ele chama força, autoridade, poder, onde eles tinham realmente o controle total de toda a população, melhor dizendo ali, da época. E como responsável, eles sempre se colocava ali um procurador para cada região ali da Judéia, Jerusalém, Galiléia, Cafarnaum e outras regiões dali onde estava localizado a população dos judeus. Então, entre isso, além dele colocar esses governantes ali, o que é que aconteceu? Nesse momento foi delegado ali para toda a população que eles deveriam pagar tributo, ou seja, como no Antigo Testamento, a nação de Israel, quando houve a divisão do governo de Israel ali e ficou presa entre os inimigos ali por parte, eles pagavam tributos também a essas nações. Era como uma forma tipo de garantir a sustentabilidade da nação que estava governando outra nação, ou seja, aumentando assim a riqueza ali naquele momento daquela nação que estava governando a outra nação. Então, o Império Romano, da mesma forma, eles pensavam dessa forma. Já que ele tem um domínio ali daquela população ali de judeus e de outras nações, o que é que eles fizeram? Colocaram a taxa de tributo. Ou seja, existia uma idade, aproximadamente, a partir dos 12 anos de idade, que na cultura judaica é a maior idade para uma pessoa ou um rapaz, um jovem, ali na cultura. Então, eles já pagavam o tributo do império, assim, do templo, a qual era exigido pela lei de Moisés. E além disso, ele pagava o tributo para o império. Então existia ali no império chamados os publicanos, que é nesse contexto que eu quero entrar aqui com vocês, nesse momento, para vocês entenderem um pouco melhor da situação desses publicanos. Os publicanos, particularmente, a maior parte era romanos. Como assim? Observe que era tipo assim, eles eram desonestos, abusivos, e por parte os fariseus odiava esses publicanos e chamava até eles de pecadores, de impuros. Observe, vou ver aqui, eu vou deixar aqui um pouquinho para baixo, perdão, o meu português, até tô banguelo, né? Foi mal aí, pessoal. Mas vamos aqui pro vídeo. Veja só, publicano era o nome dado ao responsável por cobrar os impostos, tributos ou taxas alfadegárias na antiga Roma imperial, como eu falei para vocês no início. Em suma, os cobradores de impostos eram muitos detestados pela população, pela sociedade. Se visse um cobrador de imposto ali, qualquer um, dizia que ele era um ladrão, um desonesto, um que estava extorquindo a população. Então eles eram odiados de uma forma que você nem imagina. Porque Zaqueu, ele tinha tanta riqueza. Era porque Zaqueu havia trabalhado há muitos anos? Não. Observe que Zaqueu, ele era um publicano. E além de ser um publicano, era chefe de publicano. Mas vamos aqui para baixo. Veja só.
Os judeus não admitiam a cobrança. De acordo com os fariseus, que tinha a função de zelar pela doutrina hebraica, tais cobranças ia contra a lei de Moisés, ou seja, o imposto que deveria ser pago era necessário pela lei que Moisés, Deus havia através de Moisés estabelecido para o povo, que era do dízimo ou das ofertas, melhor dizendo. Então, outra além disso aí era tido como antibíblica para eles, ou anti a lei. Então eles odiavam esses publicanos. Veja só. Ademais, os publicanos são mencionados em várias passagens bíblicas no Novo Testamento. Além disso, era a classe trabalhadora costumava agir de forma desonesta e inescrupulosa. Observe, eles agiam de uma forma que vocês nem imaginam. Ele cobrava uma taxa, ou seja, tem uma taxa ali que os romanos já cobravam, mas eles, além dessa taxa, ele cobrava muito mais além dessa taxa. Então isso aqui é desonesto. Ou seja, para eles, os publicanos, para eles ganharem alguma coisa ali, porque veja só, esse trabalho aqui, o império ele não pagava. Então era uma função a qual muitos eles exerciam. Por quê? Porque eles cobravam uma taxa muito alta, e através dessa taxa que ele cobrava muito alta, parte ele ficava para ele e outra parte era para o Império Romano. Vamos lá. Dessa forma, era comum alguns dos publicanos cobrarem em demasia das pessoas, o que prejudicava aos poucos cobradores honestos que tinha. Ou seja, tinha cobrador honesto na época também, aqueles que exerciam de uma forma honesta. Mas aqueles que exerciam de uma forma desonesta, esses eram chamados de publicanos. Vamos lá. De acordo com estudiosos, existia dois tipos de classes de publicanos. O primeiro era os gerais. Observe, existia os publicanos gerais. Era ele que ficava responsável, antes de repassar o tributo para o império, repassava-se a eles as taxas cobradas. Então, esse era chamado de publicanos gerais. Outra coisa, responsável por velar pelos tributos cobrados dos judeus ante o imperador, ou seja, antes de ir ao imperador, passava-se por eles. Já o segundo tipo de publicanos, veja só, eram os representantes de cada região. Por exemplo, Mateus, ele era cobrador de impostos ou um publicano da cidade de Cafarnaum, ou da região de Cafarnaum. Então isso aqui era uma área, era uma região onde ela é estabelecido. Esses gerais aqui, para vocês entenderem melhor ainda, eram aqueles que eram chamados de chefes. Por exemplo, existiam chefes judeus? Sim. Exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um chefe de publicanos. Zaqueu, ele tinha publicanos sobre as suas ordens. Então observe que já dá para imaginar que Zaqueu enriquecia muito através disso, né? Aí diz aqui, geralmente eram membros da própria população. Como eu lhe falei, Zaqueu era um judeu, Mateus era um judeu. Então, na vista da sociedade, esses eram chamados de traidores da população. Então, observe, você ser odiado
pelo simples fato de você cobrar impostos. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui a vocês. Não. Mas era uma forma desonesta que eles cobravam. Então, através dessa forma desonesta, isso fazia com que o povo ficasse irritado e até mesmo tratasse eles como umas pessoas que não valia e não prestavam para a sociedade. Então observe que os publicanos de fato eram aqueles que tinham realmente a função de cobrar o tributo justo, mas eles não faziam. Outra coisa, sendo considerados desonestos e pecadores diante da lei. É por isso que você vai ver nos textos sagrados os fariseus dizendo assim a Jesus: esse come com pecadores e publicanos. Observe, pecadores e publicanos. Era o mesmo sentido de ele é um publicano, então ele é um pecador da lei. Ele não tem perdão. Então, para eles, ele não tinha realmente o perdão porque estava desobedecendo a lei. Aí diz assim, dessa forma, com o tempo, com o passar do tempo, o termo publicano começou a englobar todos que trabalhavam com finanças públicas e seus funcionários da época. Enfim, a palavra publicano acabou adquirindo um sentido desagradável e torpe. Observe. Então começou a ser usado para se referir a todos os servidores sem escrúpulos que adquiriam riquezas de forma ilícitas. Inclusive alguns hebreus chegavam a construir um partido liderado por Judas, o Gaulonita, que tinha como objetivo combater as cobranças de taxas públicas. Quem você já ouviu falar também sobre Judas, o Galileu? Esse Judas, o Galileu, ele fez uma revolta na época de Cristo, que eles não aceitavam esse grupo ser cobrados os impostos deles. Então houve essa rebelião, muitos judeus foram mortos através dessa rebelião, e observe que o termo ainda mais publicano foi chegando a ponto que o próprio os fariseus da época odiavam esses publicanos. Mas vamos ver mais aqui. O publicano era cobrador de taxas públicas para o império, como eu falei no início, romano. E por serem sua maioria corruptos, eram desprezados pela população. Já imaginou? É igual hoje, vou dar um exemplo. O governo do nosso país. Existem os corruptos ali no meio. Por exemplo, existe um imposto que é cobrado de nós, certo? Por exemplo, em cada alimento que você compra, ali é cobrado um imposto seu. Em cada conta de água, de energia, é cobrado imposto, que é chamado de infração. Se nós formos analisar corretamente, existe essa infração. Mas, para eles adquirir um partido e um patrimônio, o que é que eles fazem? Ele cobra uma infração além do limite que deve ser cobrada. Outra coisa, no governo mesmo, você observa que existe a corrupção, porque a população muitas das vezes olha muitos candidatos e dizem: aquilo ali é um corrupto. Por quê? Corrupto porque está se corrompendo através dos seus atos desonestos, a qual, em vez de ajudar a população, ele está prejudicando mais a população.
Então, para os judeus aqui era a mesma forma. Esses corruptos estavam prejudicando a eles. Outra coisa aqui que é importante é que, inclusive na Bíblia, a passagem que Jesus é muito criticado, como eu falei no início, porque Jesus sempre estava com os publicanos e os pecadores. Outra coisa que é importante em suma, os publicanos eram responsáveis pela cobrança de impostos e tributos de seus compatriotas, como eu falei aqui. Aqui, aí, o governo de Roma usava esses impostos para manter o Império Romano, como eu falei no início. Existia essa taxa de imposto para o quê? Manter o governo. Dá para entender aí? Então vamos para terminar aqui o vídeo para não ficar muito longo, né? Aí os judeus eram contra essas cobranças por acharem que ia contra a lei de Moisés. Eles achavam os judeus por já ter uma taxa que era cobrada pelo templo, o sacerdote, o sumo sacerdote, e uma cobrança a mais de impostos a qual eles deveriam pagar para estar ali, fazer qualquer coisa. Por exemplo, se for para pescas, ali na época, para vender qualquer coisa, deveria pagar essa taxa. Então, se não pagasse, era como tipo, não poderia vender ou não poderia comprar. Deu para entender? Por exemplo, quando você vai declarar o seu imposto de renda, aqueles que têm comércio, se você não declarar seu imposto de renda, o que é que vai acontecer? O seu CPF irá ficar irregular e você vai ter problema de fazer tipo compras ou até mesmo de vender. Então, da mesma forma, era os judeus da época. Se não pagasse o imposto, eles deveriam, eles não tinham o direito de comprar e nem vender. Melhor dizendo aqui, como eu já disse. E para terminar aqui, inicialmente o Império Romano cobrava dois tipos de impostos. Observe. Aí diz assim, o imposto indireto, o imposto direto e o indireto, melhor dizendo, perdão. Em suma, o imposto direto era cobrado sobre as terras e os indivíduos. Observe, se os judeus tinham terra e até mesmo, por exemplo, gado ou até mesmo funcionários ali na época, eram cobrados esses impostos através disso que eles tinham. Por exemplo, aqui mais os indivíduos. E era recolhido pelo próprio império através de seus agentes regulares. Enquanto que o imposto indireto era cobrado sobre as importações e exportações, além de tarifas rodoviárias, pedágio de ponte, porto, etc. Eram os publicanos que venciam o leilão público que cobravam esses impostos. Ou seja, o indireto era tipo por exportação, importações, até mesmo por tarifa de pedágios, qualquer coisa que eles fizessem ali, por exemplo, se tivesse tipo um comércio, então ali naquela localidade era cobrado esse imposto. Então os judeus, eles tinham tanto ódio, porque tinha um comércio, mas não poderia usufruir daquilo que tinha que pagar o imposto. Dá para entender? Então, para os judeus, os publicanos era tipo como uma praga que estava ali no meio, enraizada, e estava, ou seja, contaminando completamente eles através disso. Outra coisa importante, a palavra publicano usada no Novo Testamento traduz do grego telones, cujo significado é cobrador de taxas, imposto ou arrecadatário. Outra coisa, inicialmente antes de 200 antes de Cristo, existia os publicani romanos, que era diferente dos publicanos mencionados na Bíblia. Em suma, os publicanos romanos ou ordos publicano
e geralmente viviam na capital do Império Romano. Ademais, ele é responsável por arrecadar em leilões promovidos pelo governo romano os direitos de arrecadação das rendas públicas de províncias e regiões. Isso mediante o pagamento de certas quantias e repasse ao tesouro público. Portanto, os publicanos romanos se comprometiam a entrar para o tesouro público impúblico. E foi por isso que receberam esse nome. Enfim, geralmente os publicanos romanos pertenciam à aristocracia romana e podia vender parte dos direitos de arrecadação que recebia. Também podia empregar outros agentes de coletas subordinados a eles, que normalmente eram nativos das regiões onde os cobravam. Ou seja, antes do termo publicano, já existia o termo publicane, que era diferente de publicano. Esse termo já veio existir já na época de Cristo, o termo publicano. Antes, 200 antes de Cristo, como eu falei aqui, já existia esse termo aí, publicane, que realmente era o que tinha, ou seja, a responsabilidade já de cobrar os tributos. Mas com o tempo foi se passando e desenvolvendo, eles tinham até direito de colocar subordinados. Aí foi quando surgiu os publicanos, que eram os próprios judeus da época que cobravam essa taxa. Então, hoje foi o início desse vídeo aqui no nosso canal Arqueologia Bíblica. A gente entendeu aqui sobre o termo publicano e a sua função. E na próxima, nós teremos mais assuntos relacionados com eles. Não acabou não. E se você quer continuar tendo acesso aos nossos conteúdos aqui, nossos vídeos, se inscreve no canal, compartilha, dá o teu like aí, nos ajuda nesse canal, por gentileza. Ativa as notificações e você receberá conteúdos em primeira mão. Se você quer saber mais sobre, melhor dizendo, perdão, os publicanos, então vem comigo para o próximo vídeo que eu irei estar aqui realizando ou fazendo, até mesmo trazendo aqui para vocês. Então, se quiser saber mais, se inscreve no canal, compartilha, dá o teu like e vamos juntos nessa jornada para descobrir mais sobre a arqueologia bíblica que comprova a veracidade dessa palavra, dessa Bíblia que é as Escrituras. Então, fica com Deus e Deus possa te abençoar. Até a próxima. Tchau!